Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju. Pra quem não me conhece, no ano passado eu participei junto com o Thiago de um quadrinho chamado Animarium, Os Amigos Secretos, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre animação. Vocês curtiram bastante o último vídeo que eu fiz sobre os exercícios, né, de animação, então eu resolvi fazer uma sériezinha de animação aqui pro canal, né, da Cras. Eu vou falar sobre os 12 princípios da animação, que são informações básicas muito importantes, né, pra vocês que estão querendo começar na animação. Eu decidi gravar esse vídeo separado em 12 episódios, né, porque como são 12 princípios, pra não ficar muita coisa num vídeo só, cada episódio eu vou falar sobre um princípio, certo? Então eu espero que vocês gostem, eu sei que a animação é uma coisa que desperta bastante curiosidade em vocês, né, de como que é feito, como que é o processo de fazer. E a animação é uma coisa bastante trabalhosa, né, mas essas regrinhas, esses princípios ajudam você a planejar melhor sua animação, a dar mais realismo para suas animações. Então é o básico que todo animador deveria saber. Então é isso, eu espero que vocês gostem da série e das dicas e vamos lá. Esses 12 princípios da animação que eu vou falar, eles foram desenvolvidos por dois animadores da Disney, o Ollie Johnston e o Frank Thomas, e eles foram todos compilados em um livro chamado The Illusion of Life, da Disney Animation, e alguns anos depois, né, esses princípios ficaram muito famosos por terem deixado as animações da Disney muito boas, né, eles tinham esse princípio de ilusão da vida, que fazia com que as animações parecessem realmente que eram inspiradas na vida real. Eles procuravam obedecer às leis da física, né? Então, com tudo isso, eles acabaram desenvolvendo esse método, esses princípios. Eu também usei como referência os vídeos do canal Alan Becker, que é um canal bem famoso ali no YouTube, né? O canal daquele cara das animações de palitinho. Ele tem uma playlist muito legal com os princípios da animação também, todos divididos da forma que eu quero fazer aqui também. A única coisa é que eles estão em inglês, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, também vou deixar linkado. E juntamente com esse vídeo, essa playlist de vídeo deles, eu quis trazer algumas dicas pessoais de experiências minhas, usando os princípios, e também do livro do Manual da Animação, do Richard Williams, que eu já tinha comentado com vocês no vídeo passado. É isso, agora sim, chega de enrolação e vamos aí pro primeiro princípio. O princípio de hoje é o famoso comprimir e esticar, né, o squash and stretch. É um princípio que acho que todo mundo já ouviu falar, toda pessoa que já fez animação, né, acho que é um dos mais famosos. E apesar de ser bastante simples na teoria, não subestime o poder de um squash and stretch, porque você pode mudar a sua animação da água pro vinho se você souber como usar esse princípio da forma certa. Primeiro, eu queria que vocês dessem uma olhada nessas duas animações de uma bolinha quicando. A primeira animação, ela é uma bolinha quicando sem o squash and stretch, e a segunda com o squash and stretch. Então percebam a diferença entre usar ou não usar esse princípio. A bolinha sem o comprimir e esticar, ela parece uma coisa mais artificial, né, mais rígida. Ela não parece uma coisa real, né, é muito rígido, muito artificial. A bolinha com o squash and stretch, ela já parece que é mais natural, né? Ela tem mais peso, tem mais rapidez. Quando ela toca no chão, você consegue perceber que ela tem alguma maciez, alguma elasticidade. É justamente isso que trata o princípio do comprimir e esticar. Ele enfatiza bastante a massa, o peso do objeto, a velocidade e o impulso. Então, todas essas coisas você consegue trabalhar utilizando o comprimir e esticar. Geralmente, a massa de um objeto diz bastante sobre o quanto ele consegue comprimir ou esticar. Geralmente, quanto mais duro ou rígido a massa de um objeto, né, menos a gente consegue esticar e comprimir ele. Quanto mais macia a massa desse objeto, mais você consegue ali explorar essas diferenças de peso e de velocidade dele. Eu gosto de pensar no exemplo de uma argila ou de uma amoeba, por exemplo. Se você jogar uma massa de amoeba no chão, você com certeza vai ver ela ali toda... vai
esticar, vai comprimir, vai mudar de forma muito, né? Dependendo da altura que você joga ela. Já a de argila quase não vai ter mudança, porque a massa dos dois materiais são diferentes. Com esse princípio, a gente também consegue trabalhar um pouco da velocidade dos objetos, né? Quando a gente vê uma bolinha, aquela famosa bouncing ball, né? A bolinha quicando, com o princípio do squash and stretch, você vê que ela parece que adquire mais velocidade quando ela tá esticada, quando ela tá mais esticada, né? Então, quanto mais esticado um objeto tá, mais rápido parece que ele chega no ponto final dele. Então, essa parte de velocidade também funciona muito legal. Mas é óbvio que a gente não aplica esse princípio só em bolinhas e materiais artificiais, né? A gente também consegue usar o princípio do squash and stretch em personagens, que é o que a gente mais quer nas animações, né? Geralmente. Em um pulo de um personagem, por exemplo, a gente usa muito o squash and stretch. Eu vou colocar aqui na tela como exemplo essa animação do Flip que eu fiz pra Twitch. É um pulinho, né, do Flip, ele tá só saltando, mas o que eu coloquei de squash and stretch no momento em que ele pisa para dar o impulso pro salto, enquanto ele tá saltando e depois que ele aterrissa, faz toda a diferença na animação. Então percebam que quando ele vai dar o pulo, né, ele pega impulso, então ele se comprime, ele salta, então ele se estica, e depois ele desce de novo, o peso dele caindo sobre o corpo, e tem ali a acomodação, né, que a gente fala, que ele volta pra posição inicial dele. Então faz muita diferença colocar essa pequena, adicionar, né, esse pequeno princípio na animação de vocês para deixar um pouquinho mais natural o movimento. Se não tivesse colocado esse pequeno princípio, provavelmente a animação ficaria mais rígida e não pareceria tão natural. E não só em ações dos personagens, mas também expressões a gente consegue usar o squash and stretch para reforçar alguma expressão mais exagerada de um personagem, por exemplo. Nessa outra animação do Flip, que dessa vez foi o Felipe que intervalou, tem um momento em que o Flip leva um susto, né? Ele vai todo pra cima e depois volta, e é uma cena bem rápida, né? Ele só leva um susto, mas o frame que o Felipe usou pra exagerar esse susto, ele colocou ali a cabeça do Flip mais esticada em relação ao resto. Isso também é uma forma de você utilizar o squash and stretch e ajuda ali a dar uma exagerada nas suas expressões, nos movimentos do seu personagem. A parte mais importante, talvez a mais difícil na hora de usar esse princípio, é conseguir manter a forma e a proporção dos objetos que você está comprimindo e esticando. Porque é muito fácil você usar o squash and stretch e acabar aumentando ou diminuindo as formas conforme você está tentando, né, deformá-las. Ou seja, né, em outras palavras, não é porque o objeto vai comprimir e esticar que ele vai precisar necessariamente aumentar ou diminuir. Então é importante que as proporções gerais do objeto como um todo acompanhem, né, essas deformações. Um bom jeito de treinar esses volumes é começar fazendo isso com um retângulo. Treina o squash and stretch com um retângulo, porque na forma retangular você consegue medir simetricamente as partes da sua forma e você consegue ver direitinho, né, o quanto ela comprimiu, o quanto ela esticou e como esse movimento vai acompanhar a forma do objeto, né? Um retângulo, um quadrado, são objetos mais simples para enxergar isso. Então isso foi um pouco sobre o princípio de animação squash and stretch, e agora eu vou deixar para vocês 3 exercícios, né, 3 sugestões de exercícios caso vocês queiram treinar um pouquinho desse princípio. O primeiro exercício não é nenhum segredo, é a bolinha quicando, porque esse exercício eu já tinha comentado no outro vídeo, né, o vídeo de exercícios iniciais. Ele é um dos melhores para perceber essa questão do squash and stretch. Você pode usar aquele recurso de fazer as bolinhas de diferentes pesos, né, uma bolinha de boliche, uma bolinha de basquete, uma bolinha de ping-pong menor ali, para testar as massas, para testar aquela coisa que eu falei da maciez e do material do objeto. Outro exercício que vocês podem usar também como referência é um pulo, um salto, né? Pode ser um pulinho igual eu mostrei do Flip, né? Um pulinho simples, e o personagem só sai do chão, pega impulso e retorna, né? E acomoda. Ou pode ser um
pulo mais elaborado, sei lá, você pode inventar o personagem pulando de um prédio para outro, dando uma de Homem-Aranha. Pode ser alguma coisa criativa também, mas esse exercício do pulo em si é interessante para vocês testarem o Squash and Stretch. E por último, uma expressão exagerada. Vocês podem fazer uma expressão de susto, vocês podem fazer uma expressão de dúvida, tentar exagerar mais as expressões de um personagem usando o Squash and Stretch, né? Deformando ou esticando o seu personagem, o rosto do seu personagem. Esse é um pouquinho mais difícil, porque é difícil você não deformar 100% o rosto da pessoa. Mas não se prenda tanto a isso, às vezes o frame vai passar tão rápido que quase não vai dar pra perceber, principalmente em questão de exageros de expressões, é normal que o personagem se deforme um pouco. Então, é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar sobre esse primeiro princípio. E nos próximos vídeos, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o princípio da antecipação. Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham pego algumas dicas interessantes aí pra começar na animação. É isso. Estamos conversados, por enquanto.